Olha, toda vez que o homem abre uma estrada no meio de uma floresta, é como se a gente abrisse uma ferida nela. A estrada facilita a entrada de seres humanos em locais onde a gente nunca deveria ter chegado. Sem querer e às vezes querendo, a gente leva doenças e destruição para dentro dessa floresta e para quem vive nela também. Será que a gente precisa mesmo passar por essa estrada? A Transamazônica, por exemplo, ela corta a Amazônia no meio. E se você olhar nas margens dela, você não vai ver vida, não vai ter animais, é só pobreza, desmatamento e destruição. Eu estou citando a Transamazônica aqui porque ela é um dos ícones para os aventureiros off-road. São eles que sonham em desbravar a floresta e se orgulham de afundar seus poderosos veículos 4x4, equipados até os dentes, com os mais caros acessórios, mais poderosos pneus escavatórios, nas profundezas das lamas amazônicas. Quer conhecer a Amazônia de verdade? Vai pelo rio, vai de barco. É assim que o povo amazonense, os índios, se locomovem na Amazônia. E é assim que você vai proteger a floresta, sem danificar ela. Existem grupos de turismo comunitário que envolvem a população local com um único objetivo: proteger e ao mesmo tempo promover um turismo de forma sustentável e ecológico. Não é através de resorts milionários ou barcos cheios de gringo que nunca sujaram os pés na vida que você vai ver a Amazônia de verdade. Ah, mas eu já sei o que você vai dizer, né? Você vai dizer assim: mas eu trabalhei a vida toda, comprei um Jeep 4x4 com guincho, tração integral, bloqueio. Eu quero meter ele na lama. Eu quero tirar foto para postar no meu Instagram. Eu quero atravessar um rio espirrando água para tudo que é lado. Igual eu vi lá no Camel Trophy. Ok, você tem toda a razão. Afinal, foi exatamente isso o que todas as propagandas de carro 4x4 te venderam. E você tem todo o direito de querer fazer o mesmo. Agora eu vou pedir para você pensar um pouquinho e ver qual é a situação das nossas matas, das nossas florestas e da nossa sociedade hoje. Eu tenho certeza que a culpa não é dos jipeiros, mas eu posso sim condenar certos grupos pelo mau comportamento e péssimas atitudes de alguns motoristas que têm andado por aí com seus mega carrões, destruindo as nossas matas, sujando as águas, as praias, as estradas e não ajudam em nada na proteção do meio ambiente. E se você acha que tirar uma foto numa floresta que foi 100% desmatada e replantada com eucalipto para produção de papel estar na natureza, meu filho está completamente enganado. Eu sei que você quer chegar e passar por onde o seu primo do Fiat Uno não consegue nem chegar. Passar por onde ninguém nunca foi antes. O Brasil, o mundo inteiro, já tem estrada suficiente, aberta, para você trafegar sem causar maiores impactos. Não tem por que abrir uma nova estrada onde ela já existe. As marcas do seu pneu mud vão ficar lá para sempre, principalmente em dunas, areias, morros. Tem locais que às vezes nunca chove. Já tem desertos e praias cheias de marcas por aí. E tem outros locais que as suas marcas vão virar erosão e deformar ainda mais a paisagem. E o que eu tenho visto nesses últimos dias de anúncios e ofertas de expedições para o Pantanal, Mato Grosso, Amazônia, Atacama, Sertões, praias do Norte e Nordeste, por aí vai. Todas elas, eu vejo as fotos, são dezenas de carros passando por cima de rio, andando nas praias, colinas, desertos ou rochas que antes eram lindas, mas que agora estão devastadas. Alguns grupos independentes, outros são expedições pagas. Você acha mesmo que quando você anda de carro na areia, não tem nenhuma tartaruguinha ali, né? Nenhum siri. E dentro do rio o peixe parou para você passar. E quando você foi naquela cachoeira maravilhosa, ligou o seu som no máximo, né? Último volume. E acendeu a churrasqueira. Você recolheu as latinhas de cerveja que você tomou ou deixou as garrafas de vidro na areia? O impacto que você causa sozinho no meio ambiente de uma mata
não é só do seu pneu. É tudo o que você leva junto, inclusive o barulho. Imagina então num grupo de 10, 15 ou 20 carros. Eu só estou dizendo isso porque em pleno ano de 2020, o mundo inteiro parou por causa de uma pandemia que veio provavelmente, sei lá, de um morcego que nunca deveria ter sido comido. Além disso, a cada quilômetro quadrado de floresta que a gente destrói, sabe-se lá quantos novos vírus que estavam lá adormecidos agora estão aqui entre nós. A gente sabe que o impacto do homem é a principal causa do aquecimento global, das mudanças climáticas e do desmatamento. Hoje, agora, nesse exato momento, as queimadas estão devastando o Pantanal. O garimpo, a pecuária e o agronegócio já devastaram a Amazônia e a maior parte das florestas. O agronegócio só pensa em lucro. Já, por outro lado, a gente tem a agricultura e a agrofloresta. São parte da cultura da família, e os índios, que são os que mais respeitam e protegem o meio ambiente. É nessas horas que a gente tem que parar e pensar para qual deles a gente vai dar apoio e incentivo. E se você não consegue ligar essas atividades com a prática do off-road, então talvez você precise olhar mais para fora da janela do seu carro, porque daqui a pouco não vai ter nem lama para você poder atolar, simplesmente porque vai parar de chover. Por isso, pensa bem antes de ligar o motor do seu carro e o que você vai fazer com ele. Você precisa mesmo passar dentro desse rio, escavocar essa terra, cruzar essa praia, passar por cima dessa pedra? Precisa mesmo? Olha, eu não sou nenhuma ambientalista fanática, não faço parte de nenhuma ONG e tampouco posso ser exemplo para isso. Eu nunca poderia, de jeito nenhum. Só a minha Defender consome diesel e vaza óleo. Só de viagens eu já rodei mais de 100 mil quilômetros. Nem sei calcular quanto de gás carbônico eu já joguei na atmosfera. E se a gente levar esse assunto a sério mesmo, nem as bicicletas são 100% ecológicas. O melhor mesmo é andar a pé e nunca sequer viajar. Eu quero citar aqui uma passagem desse livro, O Left Beyond the Horizon. Ele é do meu amigo Christopher Mann, que, na minha opinião, já fez a melhor reflexão sobre o assunto. E ele diz assim, em que enigma triste e lamentável estamos metidos. Não podemos acertar, não importa o que façamos. O ser humano 100% ecológico é um unicórnio, uma criatura mítica, um conto de fadas. Assim como todos aqueles alojamentos ecológicos estourando em todo o mundo. Milhões de turistas chegam do outro lado do globo, passam algumas semanas em trilhas abertas, em selvas que antes eram intocadas e quando voltam para casa deixam muito mais do que pegadas e papel higiênico para trás. O único alojamento ecológico é aquele que nunca foi construído. Turismo responsável significa não viajar, e a raça humana, como um todo, só pode estar integrada com a natureza quando todos nós formos fertilizantes a 1,5 metro de profundidade. E aqui eu concordo com ele. A questão não é se nós, como indivíduos, se a gente está ou não danificando o meio ambiente, mas quais áreas nós não nos importamos de danificar em nome da nossa diversão e desejos de satisfação, no off-road ou no overlanding. O que eu quero te propor é que você pare e reflita. Tenta pensar quais são as alternativas e o que você e nós podemos fazer para impactar menos o meio ambiente. Eu estou lançando aqui uma hashtag que vai chamar EcoOffroad. Eu quero que você me ajude a divulgar ideias, maneiras e soluções para que a gente possa viajar de carro e curtir a natureza causando o menor impacto possível. Eu vou começar postando esse lugar aqui. É do meu amigo Vince Cobley, de Corby, na Inglaterra. Esse local que ele cuida é específico para a prática off-road. É fechado, com segurança e tem dezenas de obstáculos para quem quiser se divertir à vontade. A pessoa paga uma pequena taxa na entrada e dá o direito de ficar lá o dia inteiro. Aqui perto de São Paulo também existe algumas fazendas ou
propriedades privadas que oferecem esse mesmo tipo de parque de diversões. Também tem muito profissional capacitado para dar curso off-road e te orientar sobre as práticas corretas e como causar o menor impacto no meio ambiente. Aqui no canal eu também vou te dar muita dica sobre isso no meu curso de off-road. É só aguardar. Bom, já é um começo. Eu espero pelo menos que eu tenha plantado uma sementinha aí na sua cabeça e que a partir de hoje você se questione cada vez mais antes de ligar o seu carro. Lembre-se que o planeta que você está vivendo hoje já não é o mesmo que o seu filho vai ver. Então vamos cuidar bem dele, tá bom? Quando eu passo, você